Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 6 de abril, nossa quinta semana da Quaresma vai caminhando a passos largos, nossa Semana das Dores, e estamos aí vendo o Senhor que vai nos preparando para a sua morte e ressurreição. Eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, abrindo no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei da verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o diálogo com os fariseus está cada vez mais tenso, cada vez mais forte. Jesus declaradamente se reconhece e se apresenta para os judeus como o Messias, o Filho de Deus, aquele que saiu do Pai e veio para trazer a libertação do jugo e da escravidão do pecado. Essa é a verdadeira libertação que nós cristãos buscamos. Se fala muito de libertação social, luta de classe, essas coisas todas são necessárias e importantes? São. Mas a maior libertação que precisa acontecer no coração do homem é em relação ao pecado. Porque uma vez que o homem está livre do pecado, toda a sociedade mudará. A sociedade será fraterna, a sociedade será irmã, a sociedade cuidará dos seus membros. Assim também a igreja. Uma vez que a igreja está imersa no pecado, e quando eu falo de igreja, eu falo de todos nós, os cristãos, uma vez que a igreja está imersa no pecado, a igreja está prisioneira, é escrava. Os fariseus eram escravos da lei, escravos de si mesmos, do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus pecados. E Jesus diz que eles morreriam escravos, caso não aprendessem a amá-lo. Qual é a missão da igreja? Fazer Jesus conhecido e amado por todos os homens que pisam o chão que nós pisamos. Toda a face da terra, Jesus precisa ser conhecido e amado. Mas quando nós deixamos de fazer Jesus conhecido e amado para colocar aí as nossas ideias, interpretações e leis humanas, Jesus fica de lado. Nós não levamos verdadeira libertação aos nossos irmãos e irmãs. Libertação espiritual. Nós não anunciamos a palavra, nós não falamos do pecado, não falamos da necessidade da confissão, da vida sacramental, da vida de oração, não falamos da conversão sincera que deve existir. Nada disso interessa ao mundo de hoje, mas foi justamente isso que Jesus anunciou. Foi justamente isso que a igreja por tantos séculos lutou e pregou. Quantos homens e mulheres ao longo dos séculos foram libertados pela palavra de Jesus e se tornaram grandes homens e mulheres de Deus. O que nós temos hoje? Gente que se diz cristã, gente que diz seguir a palavra, mas gente que nunca experimentou o amor de Deus. Gente que nunca busca a reconciliação no confessionário. Gente que passa meses sem vir à casa do Senhor, sem receber a Eucaristia e ouvir a palavra. Mas sou católico, sou bom, sou cristão.
Ora, que espécie de cristão você é? Que tipo de família cristã você construiu? De conveniência? Porque tenho que responder no censo quando passam os recenseadores perguntando a minha religião e eu digo, sou católico? Ora, eu me lembro de certa vez que o falecido já cardeal Eusébio Scheid, do Rio de Janeiro, falava sobre um político que estava aí concorrendo à presidência da República e esse presidenciável dizia que ele era católico. E o cardeal, num gesto profético que envergonhou o restante do episcopado brasileiro, o cardeal disse, não, esse homem não é católico, ele é caótico. Será que eu sou católico ou caótico? Pergunta fica, para que a gente medite bem e compreenda. Que Deus te abençoe e até amanhã.